Você já parou para pensar em quantas histórias cruzam os nossos olhos todos os dias? De um lado está você, inerte à vida alheia. Do outro, uma vida que pode ser resumida na observação de um pequeno momento. Significados criados pela própria mente e a incrível capacidade em ser criativa. Ação que reverbera sentimentos e atrai aos montes os olhos curiosos daqueles que anseiam por mais e mais informação. Informação. Dezenas, centenas, milhares de informações na frente dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, brilhando no outdoor, zunindo nos nossos ouvidos. Tudo para o deleite da sua mente, da nossa criatividade. Por qual trilho você anda quando costura as ruas da sua cidade? Por quantas vidas você passa? O que realmente te interessa nessa corrida diária? Tempo, tempo, tempo. Tic-toc, faz o relógio. Feliz Ano Novo! É 2020, um ano promissor para quase todos. Rapidamente chegamos em março. Nesse momento, as janelas dos trens se tornaram as janelas de casa, e os olhos que antes buscavam cenas pelas ruas da cidade, agora anseiam pela fria tela digital. A linha de ônibus agora era online. A realidade deu espaço para a virtualidade, e com a solidão, a escuridão. O que pode ser visto na escuridão de uma webcam fechada?
say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam unrunnable. Roger, main beam full. Okay, stand by there, Jane. We're looking at it.
Ó cidade de lábios tristes e trêmulos, onde encontrar asilo na tua face? Penso a partir do pensamento de outro, mas ainda assim sou eu quem penso. Penso enquanto naturalmente traço minhas próprias pegadas nesse deserto cinza onde todos escondem os seus rostos. Longe dele, o que resta é janela. A janela que reflete a cidade, mas também a janela que reflete o eu. Imagine-se cercado de espelhos, mas agora imagine-se na tentativa tola de matar a individualidade, de dar fim ao sentido do eu. Imagine-se olhando dentro dos próprios olhos e vê neles a memória que arde, os mares de saudade que afogam e as lembranças rasgadas como fotos da infância. Imagine-se passando tanto tempo na própria companhia que chega a se esquecer quem se é ou qual a cor de seus cabelos, esquecer se o seu maxilar ainda dói ou se ele nunca doeu, exceto por aquele sonho onde você se olhava no espelho e não via nada. Quando seus olhos se fechavam devagar para piscar, então não se abriam mais. Agora paremos de imaginar, paremos de sonhar e demos lugar à fala, que falemos. Falemos tanto de nós mesmos e de nossas individualidades que a nossa própria existência seja sobrecarregada. Que falemos do eu até o eu se esgotar, até o eu perder sentido e se tornar apenas palavra, ou menos, até o eu se tornar duas vogais e nada mais. E essas elas vão perdendo sentidos e sentidos até deixarem de ser letra, de ser imagem, até que tornem-se apenas riscos. O céu tem estado azul durante esses dias, um azul vibrante. Os dias têm sido bonitos, e quando olhamos para o céu, tudo parece estar bem, é como se nada tivesse mudado. Mas mudou. As coisas mudaram, e ainda estão mudando. Estamos sempre em movimento. As ruas estão rotineiramente cheias ou vazias, e contam histórias. Aliás, tudo conta histórias. Das pessoas aos detalhes. Tudo pode ser trivial ou muito importante, já pensou nisso? Eu não presto atenção sempre, não vou mentir. A questão é, o quão dispostos estamos a ver e a ouvir essas histórias? Enquanto eu caminho, alguém vê em mim uma história. E o contrário também acontece. Lugares onde as coisas são potencialmente melhores. Dias coloridos às vezes são quentes demais. Cansam e ao mesmo tempo trazem ideias e vontades. Muitas vezes eu me perco criando teorias e mundos que não existem. Mas às vezes lembro do aqui. Olho para o momento e percebo coisas. Me pergunto se algum desses lugares já estavam ali antes. Vejo o azul do céu, imagens nas nuvens e o movimento das pessoas. Você percebe o que acontece à sua volta quando está na rua? O que a cidade te diz? Uma potência criativa que às vezes é esmagada pelo cansaço surge também com esses dias. Tem dias que eu fico derretendo em algum canto. E aí o jeito é começar a fazer algo para só então conseguir fazer algo de verdade. Pera, isso faz sentido? Talvez faça só na minha cabeça. Afinal, essas palavras são minhas. É doido como o egoísmo nos distrai a tal ponto que esquecemos de olhar o céu. Uma potência criativa, sabe? Mas espero que, por estarmos sob o mesmo céu azul, algumas dessas palavras ecoem em você também. E que mesmo vencida pelo cansaço, você não derreta.
manchete. Um famoso qualquer fez algo imensamente trivial. A matéria deu uma folha inteira. Impossível não mergulhar nessa leitura. O que seríamos de nós sem nossos olhos, não é mesmo? Filtros que delimitam as impurezas do mundo para nossa mente. Olha só! 16 segredos para uma vida perfeita. #quero. Não adianta. Você pode tentar os 16 segredos, mais o segredo bônus na edição seguinte. Cada vez mais a gente sabe que a dieta que a sociedade precisa não tem nada a ver com comida. A linha editorial é importante, mas a sua trajetória pessoal é ainda mais.
Quantas vezes uma vida de uma capa teve mais atenção do que a vida que está do teu lado? Quantas vezes tu permitiu que a ideia de terceiros costurasse a tua linha de pensamento? Por mais que cada um tenha uma linha para seguir, um caminho para trilhar, a gente sabe que esse caminho não é trilhado sozinho. A gente escolhe a estação que a gente vai entrar, mas outras pessoas podem escolher o mesmo ponto para descer, assim como outras podem nem ter escolhido entrar no vagão. Somos independentes peças em um jogo coletivo. Qual linha estratégica você está seguindo?
eu sonhei com a minha morte. Sonhei que andava em uma rodovia em um carro conversível. Enquanto andava, olhava para o lado direito e esquerdo, e apenas uma imensidão de nada. Deserto em ambos os lados. Não havia mais nada ali a não ser eu, o carro e a estrada. Naquela mesma rodovia, agora em outra direção, por um súbito momento, a imagem dos meus olhos ficou borrada, assim como quando algo grotesco e perturbador é censurado na televisão. Comecei a ver tudo de cima. A cena havia mudado bruscamente, ainda era o mesmo cenário, mas agora o carro não estava andando. Com muito esforço, consegui entender o que estava na minha frente e eu vi o meu corpo no asfalto. O borrado da visão se resumia a um aglomerado vermelho, rosado e preto. Obviamente, o vermelho predominava. Não demorou muito para perceber que eu estava ali, morto. Entre um sentimento de temor e de curiosidade, comecei a escutar a minha própria voz. Ela ecoava por todo o sonho e dominava aquele local como se fosse onipresente. Através de palavras que não me recordo, eu transformava a dor daquela visão em poesia. No fundo, eu sabia que não havia morrido. No fundo, eu sabia que era o sonho. Bem no fundo, eu sabia que estava tudo bem. A carta 13 do tarô sempre me causou angústia. Um esqueleto no alto do seu cavalo andando sobre as pessoas. Sobre a pata dos animais, um rei, um bispo e uma imperatriz. Todos suplicando para continuarem vivos. A morte, com sua imagem de ceifadora, corta cabeças e finaliza ciclos. Não importa de quem e não importa como. Para o tarô, a morte sinaliza uma transformação gigantesca, uma mudança, um novo começo. Contudo, tudo isso era um sonho, e o tarô é simbologia. Ao acordar e perceber a realidade exposta na televisão, reproduzida nas ruas, trens e ônibus da cidade, não é difícil perceber que a morte retoma o seu significado primário. Nada além do que a negligência. A morte é natural, sim, pode ser poética e positiva. A negligência não. Não se pode confundir poesia com fatos. Não se pode confundir a arte com o noticiário. Caso todo esse emaranhado de informações, imagens e vivências que foram transmitidos através da teletela tenham feito algum sentido para você, meu muito obrigada. Estamos aqui para isso mesmo. Mas se por acaso nada disso fez sentido para você, me permita lembrar que em nenhum momento dessa produção nos comprometemos a sermos explicativos. Somos indivíduos. Seguimos linhas de vidas únicas. Cada um aqui assiste a vida alheia através da sua janela pessoal, seguindo nossa própria linha de pensamento. Liberdade é o nosso segundo nome. Ego é o primeiro. Mas vou deixar um pensamento final, para quando voltares para este trilho, você possa refletir de uma maneira diferente. Quais histórias a tua cidade te conta a todo momento? Colocou uma venda de medo, assim, no meu olhar pra cidade. Porque agora eu vou na rua, eu vejo as pessoas sem máscara e eu fico com medo. Eu olho de dentro da minha janela pro mundo lá fora, eu vejo as pessoas andando na rua. Eu tenho que ir embora logo, eu tenho que passar por aqui logo e ir embora logo pra minha casa. E aí eu também senti essa relação do medo, de sair de casa e não poder tocar numa pessoa, não poder, sei lá, as pessoas começaram a ser radioativas, assim, eu não conseguia mais me relacionar com as pessoas nos lugares, pra mim, tipo, tava assim, tentando não respirar o mesmo ar que a pessoa, não tocar na pessoa e tal. Eu comecei a desvendar algumas características da minha arte, do meu corpo, e que relação é essa
com o espaço que eu vivo, com o espaço que eu me comunico com as outras pessoas. E, enfim, desde que começou a pandemia, eu acho que existe essa sensação, assim, essa saudade muito grande, assim, da forma como eu me relacionava antes com a cidade. Mas, assim, de construir, tipo, um tijolo após tijolo, e você acordar cedo, velho, e você falar, velho, eu vou ter que fazer isso aqui. E você trabalha meses e parece que a parada não tá andando. Que o meu jeito de vestir parou de incomodar as pessoas na rua, sabe? As pessoas pararam de reparar no jeito que eu me vestia. E o que eu percebi foi exatamente como a Angélica falou, tipo assim, ó, caraca, ele tá sem máscara ali, entendeu? E aí eu queria, tipo, ir pra praça, ir pro lago, e caminhar pelas ruas, coisas que eu já não fazia há anos, e agora que não pode fazer, é aí que eu queria fazer. Acho que eu me conectei muito mais com as pessoas, que há muito tempo talvez não tinha essa necessidade, não sentia isso, e daí quando veio a pandemia parecia que a gente precisava se preencher de tudo aquilo que estava fazendo falta, do que a gente não estava saindo. Então, acho que talvez eu comecei a perceber mais ainda os detalhes e tentar fazer da cidade meu mundinho interno, como se esse mundinho interno fosse a minha liberdade nesse momento. Por mais encontros como este, que aumentam a nossa potência de existir, de viver. Obrigada.